Olá! Hoje a gente vai fundo em uma das ideias mais complexas e, francamente, fascinantes da ficção: a arquitetura Magna Wester. Pensa num sistema que não quer só mover coisas de um lado para o outro. Não. A ambição aqui é outra. É mexer com as próprias regras do tempo. Vamos entender que história é essa. Para a gente começar a desembolar esse novelo, tem essa citação que é bem enigmática. Ela diz o seguinte: o vetor Hertzbuster é o elemento negador do tempo audível e previsível. Soa complicado, né? Mas podem acreditar, entender o que essa frase quer dizer é a chave que abre a porta para a gente compreender o sistema todo. E é exatamente essa ideia, essa de negar o tempo previsível, que serve de motor literalmente para um veículo voador e completamente silencioso. Um veículo que funciona com base em regras que, bom, simplesmente viram a física que a gente conhece de cabeça para baixo. Então vamos ver como é que isso é possível? Ok, vamos começar pela parte mais, digamos, concreta de toda essa tecnologia. O veículo, que tem o nome de econave. É aqui que a teoria começa a tomar forma, a virar algo que a gente consegue visualizar. Então, se a gente olhasse para ele, a primeira impressão seria de uma caminhonete bem parruda, sabe? Daquelas bem grandes, na cor cinza antracito. Só que o detalhe é, não tem asas, não tem rodas tocando o chão, ele simplesmente levita. E aí vem a pergunta, como? Bom, a resposta é uma mistura de campo magnético, vapor e vibrações de som, silenciosas. É um jeito de se mover que não parece com nada que a gente já viu. E não para por aí. A coisa fica ainda mais estranha. O veículo cria um efeito chamado silent boom, ou, em bom português, um estrondo silencioso. É basicamente um efeito acústico que ninguém vê, mas que forma uma espécie de bolha em volta da nave. Essa bolha espalha tudo, ondas de rádio, micro-ondas, até a turbulência do ar. Ou seja, não é só que o veículo é silencioso, ele fica praticamente invisível para a maioria dos sensores. Bom, já vimos como ele é por fora. Agora vamos dar uma espiada debaixo do capô, né? O que será que tem dentro dessa máquina para fazer tudo isso acontecer? Bem no centro de tudo, a gente tem o eixo Magna Wester. Imagina uma peça central, bem pesada, que fica girando para gerar energia, tanto de movimento quanto magnética. Para começar ou parar esse eixo, um motor TDI dá aquele empurrãozinho inicial. Aí, ao mesmo tempo, um tal de vaporizador rover gera um vapor denso para equilibrar a temperatura e a pressão ali dentro, sabe? E para completar, uns fluidos bem especiais, ferromagnéticos, chamados águas-talento, servem tanto para lubrificar quanto para ajudar na propulsão magnética. O grande segredo aqui é como todas essas peças, mecânicas e magnéticas, trabalham em uma sincronia perfeita. E quem comanda toda essa orquestra? É um sistema de controle com um nome complicado, atenuador de Rhijngervel. Basicamente, ele gerencia toda a energia. E ele tem um truque na manga, o modo de voo 8D. Nesse modo, ele desliga o motor mecânico e deixa a nave só planar, deslizando em silêncio, usando energia magnética que já está guardada no eixo. Pura eficiência. Certo. Até aqui, a gente falou da parte mecânica, da engenharia. Mas a verdadeira loucura, o que alimenta tudo isso, é a física por trás. E é aqui que a conversa fica diferente. Vamos mergulhar de cabeça no conceito dos tokens de tempo. O primeiro conceito fundamental é o de substâncias temporais tokenizadas, ou STT. Para simplificar, vamos pensar nelas como se fossem pacotes de dados. Só que em vez de carregar fotos ou textos, eles carregam pedacinhos de tempo, instantes que podem ser programados, enviados para lá e para cá, manipulados por algoritmos. É aqui que o jogo vira. O tempo deixa de ser só uma coisa que passa e se torna um recurso, algo que se pode usar. Certo, se a gente tem os pacotes de tempo, precisa de algo para guiar eles, correto? É aí que entram os vetores quanto-magneto-tempestivos, os QMTs. Eles são basicamente os navegadores do sistema. Pensa neles como as coordenadas de um GPS, só que um GPS para o espaço-tempo. Eles carregam propriedades quânticas e magnéticas e a função deles é exatamente essa: direcionar e interagir com aqueles tokens de tempo. E esses tokens não são todos iguais. Existem dois tipos principais. Primeiro, os derivativos atemporais, os TDMW. Eles não estão nem aí para o tempo normal, o tempo do relógio. Eles reagem a ritmos internos do próprio sistema. E depois, temos os temporais retroativos, os RTMW. Esses, como o nome sugere, reagem ao passado do próprio sistema. É com essa combinação que o sistema consegue ler e escrever o tempo de um jeito que não é nada linear. Agora, imagina a confusão para gerenciar tudo isso. É óbvio que precisa de um cérebro digital super poderoso. E ele existe.
É o MWAT, uma inteligência artificial que não está só preocupada em gerenciar o agora. A missão dela é prever o tempo. E como ela faz isso? É um ciclo que não para. Primeiro, a IA escuta. Ela lê em tempo real a densidade dos tokens, vê as colisões entre os vetores, tudo. Depois, ela pensa, processa toda essa informação, calcula e ajusta os vetores para controlar o que vai acontecer. E por fim, ela age. Ela alinha as rotas futuras dos tokens de tempo. No fim das contas, o que ela está fazendo é literalmente tokenizar o futuro. Mas tá, para que tudo isso? Onde isso é útil? Bom, essa capacidade abre portas para aplicações muito práticas. Imagina só fazer transações financeiras que são cronodensificadas, ou seja, que acontecem em um tempo comprimido. Ou rotear dados de um jeito que já prevê e evita a latência do futuro. É a IA que pega essa física maluca, super abstrata e transforma em resultados concretos, controláveis e muito valiosos. E agora, a gente chega no auge da tecnologia, na sua criação mais paradoxal. Aquela que nos joga de volta para a frase enigmática lá do comecinho. O vetor Hertzbuster. Ele é um tipo todo especial de vetor QMT, cuja função é negar qualquer propagação que se baseia em frequência. Ele é descrito como um vetor de não-tempo que existe num estado de silêncio vetorial. Lembra daquela história de negar o tempo audível e previsível? Pois é, ele é exatamente isso, a materialização dessa ideia. O pulo do gato aqui é o paradoxo da retrocausa. É algo que quebra a nossa cabeça. O Hertzbuster, ele não vem antes e nem depois de alguma coisa acontecer. Ele simplesmente se expressa dentro de campos de tempo que já entraram em colapso. Isso mexe com a base de tudo que a gente entende sobre causa, efeito e a passagem linear do tempo. Pensa nas possibilidades de uma tecnologia assim. Seriam gigantescas. Na aviação, por exemplo, seria possível eliminar o ruído temporal das rotas de voo. Na diplomacia, criar canais de negociação secretos, completamente invisíveis. No mercado financeiro, inserir saltos de tempo em algoritmos de previsão. E na ciência, seria possível até ativar materiais supercondutores usando uma ressonância antitemporal. É outro nível de tecnologia. E tudo isso nos leva a uma última questão que fica no ar. Se a flecha do tempo não é mais uma linha reta e inevitável, se ela pode ser dobrada, empacotada e até mesmo negada, o que acontece com a ideia de causa e efeito? O que sobra dela? É essa a verdadeira revolução, a mudança de paradigma que a arquitetura Magna Western nos apresenta. Valeu por acompanhar essa jornada.